Se você tivesse que elencar, enumerar alguns, pelo menos um requisito básico para que alguém seja um líder de sucesso, um líder de sucesso, ele tem que ter o quê? Pense primeiro, não fale não, pense. Um líder de sucesso, ele tem que ter o quê? Qual é um pré-requisito? Algo que é indispensável, que é inegociável, que se o cara não tiver aquilo, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter êxito, ele vai fracassar. O que é essa coisa? O que é esse ingrediente? Que você pudesse falar um só. O que é esse ingrediente que se o cara não tiver, ele pode ter outros tantos, mas se ele não tiver este, ele não vai ter sucesso. Vida de oração. Tá certo. O que mais? Como? Experiência. Experiência com Deus. Saber ouvir. O que mais? Disposição. Amar pessoas, gostar de pessoas. Compromisso. Como? Ensinável. Caráter. Como? Humildade. Comunhão. Vocês concordam com tudo que está falando? Se alguém falar uma bobagem aí, você tem o direito de discordar. Aqui é democrático. Não concordo. Mas por enquanto está todo mundo dando dentro, né? Não ser solitário, ser um cara que vive em comunhão e tal. Alguém falou exemplo aqui, né? Exemplo. Servo. Disponível. Abra comigo Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu vou falar de algo que ninguém falou. Marcos capítulo 2, versículo 1, eu já falei, eu já preveni o Ludovico e o Leandro ali dentro, eles já estão prevenidos, não se escandalize com a simplicidade que eu vou falar. Querem, por favor, não é proibido filmar, pode desligar as câmeras aí, pode desligar esse negócio aí. Que eu vou descer assim lá no... Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu a fama, né? Correu a notícia que ele estava em casa. Quando essa notícia correu, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo uma abertura, vai vendo a cena, estou contando uma história para você, tá? Vai imaginando a história. Chegaram ali, muita gente, nem junto à porta tinha, aquela casa tupida de gente. 4 caras tiveram uma ideia, Jesus está lá, vamos levar o paralítico para lá. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, nessa versão antiga, né? Eirado é o telhado. Arrancaram o telhado, abriram um buraco no telhado. No ponto correspondente onde Jesus estava aqui, eles abriram, calcularam mais ou menos, não, mais para cá, mais para lá, abriram e desceram o camarada ali.
ao ponto correspondente onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito. Vai vendo a cena. Baixaram o leito em que jazia o doente, em que ele estava prostrado ali. Aquela confusão, aquela muvuca toda ali, gente para todo lado, ninguém andava dentro, Jesus falando dentro de uma casa. De repente as telhas começam a se soltarem, os caras, uma cordinha, 4 na ponta, todo mundo para, vê aquela cena e o elevador baixando. Pá! Você já imaginou, Edivaldo, o trabalho que deu isso? Versículo 5: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e conversavam, e discutiam, e arrazoavam, e pensavam, né? Se arrazoar é ficar elucubrando no seu coração, aqueles raciocínios assim, mas não é possível, aquela murmuração, né? Isso é arrazoar. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Disse ele. Dizer a este paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então imagine a cena: um monte de gente lá, Jesus ensinando, de repente o telhão, aquele barulho, a telha sendo removida, desce o camarada, 4 caras, cada um uma ponta, amarra uma corda, desce o paralítico na frente de Jesus. Todo mundo para, Jesus parou o que estava falando, olhou para o cara, deu uma ordem para ele, e aí dali extraiu todo um ensino tremendo para aqueles homens ali. Esse texto dá para trabalhar muitos conceitos, muitos princípios, mas eu queria trabalhar no mais basal de todos eles. O líder de sucesso, ele tem que ter um pré-requisito. Vocês falaram de requisitos, mas tem uma coisa que é antes de tudo isso, na minha opinião. Ele tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. E veja aqui comigo, acompanhe comigo esse raciocínio. Baixaram o doente ali. Jesus viu aquela cena e o verso 5 diz assim: vendo-lhes a fé. Fé de quem? Eu vou mexer com você, porque às vezes a gente lê as coisas e não entende. E como eu estava dizendo para o Leandro, né? É que nem a prova do Enem. O cara não entende a pergunta, né, Rafa? Ele não consegue dar a resposta. E a resposta está na pergunta. Muitas vezes nós erramos porque não entendemos a pergunta. Então eu vou fazer pergunta para você o tempo todo. Jesus viu a fé de quem?
Dos 4 amigos. Quem tinha fé nessa história aqui? Os 4 amigos. O paralítico tinha fé? Não diz. Eu acho que ele já estava acomodado naquela situação. Imagine a situação desse cara. Ele deve ter tentado muitas vezes, já era um adulto, sabe, aquele negócio que já acostumou com o negócio. Mas ele trombou com 4 amigos, 4 líderes, que não se conformaram com aquela situação. Ele podia até, presta atenção os princípios que eu estou te dando aí. Ele, o paralítico, poderia até estar conformado, acomodado. Mas aqueles homens, porque eram líderes, eles tinham fé. Tendo fé, eles não se conformaram. Aquele paralítico poderia ir sozinho até lá? Ele era tetraplégico, gente. O cara fica numa cama. Ele não estava numa cadeira de roda que ele podia até lá se mover, ir para shopping, ir no cinema, pegar ônibus. Tetraplégico. Mas esses 4 líderes tinham fé. E quem tem fé não se conforma com o status quo, ou seja, com a posição atual. Não se conforma. Quem tem fé não se acomoda. Quem tem fé não se acovarda. Jesus operou este milagre porque ele viu a fé nestes 4 amigos, nestes 4 líderes. Não diz a palavra que Jesus, vendo a fé do paralítico, o paralítico era passivo. Eu vou levar você num cara aí, tá bom, não estou fazendo nada mesmo. Você vai fazer alguma coisa agora? Vai jogar bola, vai no shopping? Não vou fazer nada. Então, vem cá. Nós vamos levar você, colocar você diante de Jesus. Talvez chegaram lá perto da casa, viram aquela muvuca, o paralítico levantou a cabeça e falou assim: é lá que nós vamos? Como é que não vamos chegar lá? Os caras falaram: calma aí, não dá um jeito. Mas onde que é a porta entrar? Não dá para entrar pela porta. Mas o que vocês estão fazendo? Nós vamos entrar pelo telhado. Mas como assim? Talvez ele fez muitos questionamentos. Mas quem tem fé, diz o George Miller, a fé vê o invisível. Se quiser anotar essa frase, ela é boa, hein? Eu estou decorando umas frases boas aí. Eu vou dar uns tesouros para você hoje aqui. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. O que a fé faz mesmo? Vê o quê? O invisível. Acredita em quê? No inacreditável. E por consequência, recebe o impossível. Então aqueles homens, esses 4 líderes, eles tiveram a coisa mais básica da vida cristã, que é fé. O líder de sucesso, o líder para ter sucesso, o cristão para ter sucesso, ele precisa ter fé. Ele não precisa falar bem, ele não precisa ter alta cultura, ele não precisa ter MBA, mestrado, doutorado. Se ele tiver fé, já é o pré-requisito necessário. Jesus olhou para aqueles 4 homens, viu neles fé. Jesus, vendo-lhes a fé, olha lá, está lá o texto lá, vendo-lhes a fé, olhou para os caras, viu a fé deles. Ele ficou constrangido. Deus, o Pai, Jesus, o Espírito Santo, eles ficam constrangidos quando ele encontra alguém com fé. Alguém disse essa frase também: a fé honra a Deus e Deus honra a fé. O que a fé faz? Honra a Deus e Deus honra a fé. Quando você age em fé,
você está honrando a Deus. Quando você não age em fé, você está desonrando a Deus. A incredulidade agride a Deus. 1 João 5,10, abra comigo lá por favor, 1 João 5,10. Eu quero que alguém leia e eu repito aqui para sair na gravação. 1 João 5,10. Quem encontrar pode ler, por favor. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem crê em Deus, em si mesmo tem o testemunho. E aquele que a Deus não crê, olha lá, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Edição, esse dia eu parei nesse versículo, eu tomei um tapa na cara. O Espírito Santo falou no meu coração: todas as vezes que você duvida da minha palavra, você está dizendo para mim: Pai, tu és um mentiroso. Todas as vezes, o Espírito falou isso para mim, todas as vezes que você duvidar da minha palavra, você está dizendo para mim que eu sou mentiroso. Não é isso que está dentro do texto? Todas as vezes que você duvidar de Deus e da sua palavra, você o está desonrando. E você está o agredindo. Você já viu a expressão católico não praticante? Já ouviu essa expressão? Eu tenho difundido uma outra expressão. Eu estou encontrando agora os evangélicos não praticantes. Os crentes que não creem. Os crentes que são incrédulos. E estamos agredindo a Deus todas as vezes que não cremos na sua palavra. Deus fala uma coisa, você não é, acho que não é bem assim. Nós desonramos a Deus quando não cremos na sua palavra, quando não cremos na sua pessoa, porque quando nós não cremos na sua palavra, nós não cremos na sua pessoa. Como disse a Edmeia lá no encontro de mulheres intercessoras, Deus e a sua palavra é uma coisa só. Deus honra a sua palavra e a palavra honra a Deus. O Glênio Paranaguá falava para nós lá nos anos 80, o dia que o diabo encontrar uma mentira em Deus, ele destrói Deus. Ele só não consegue destruir a Deus, destruir o projeto de Deus, porque Deus é íntegro. Deus fala e cumpre. E nós muitas vezes, meus amados, estamos vivendo uma subvida, vivendo uma vida pobre, uma vida muito aquém do que Deus sonhou para nós. Por quê? Por duas coisas. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Se nós vivemos num mundo de tanto conhecimento, nós não conhecemos a palavra e portanto não conhecemos a Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Pré-requisito necessário para um líder ter sucesso no seu GECEM, na sua célula, no seu ministério, você precisa ter fé. Fé. E não tem jeito de você ter fé se você não tiver palavra. Não tem jeito. O que é a fé? Abra comigo Hebreus capítulo 11. Uma semana atrás eu dei uma lição de casa para os irmãos lá da Vila Mariana, que eu estou tendo, eles estão tendo que me aturar lá, né? Falei, essa semana nós não vamos ler outra coisa, nós vamos ler Hebreus 11 todo dia, nosso devocional, todos os dias. Abrir a palavra e ler Hebreus 11.
segunda, terça, quarta, quinta, e o povo está compartilhando Hebreus 11 uns com os outros, e nós estamos ficando envergonhados, maravilhados e envergonhados. Hebreus 11, eu achei uma versão da Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, já que o Papa está em alta, né? Põe para mim aí Hebreus 11, 1, põe aí para mim na projeção, consegue? Ah, é lá, Hebreus 11, 1. Vamos ler juntos ali? Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora veja a Bíblia de Jerusalém, dos católicos. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Gostei da sua expressão. A fé é uma posse antecipada daquilo que você espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. É loucura. Um ímpio entender isso não entende. Ou ele crê ou ele não crê. Como é que o cara vai ter uma posse antecipada de algo que ele não vê? Como é que isso se explica? É uma demonstração, é um meio de demonstrar realidades que não se veem. Você sabe qual é o nosso problema? Nós somos treinados. A nossa mente foi treinada, formatada, isso precisa haver uma renovação da nossa mente, formatada pelos 5 sentidos. O conhecimento que nós temos, ele é natural, por isso que tem dificuldade de crer. Por isso nós somos aqui todos Tomés. Porque se eu não cheirar, se eu não ouvir, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir o paladar, eu não creio. Põe a venda nos olhos, toma isso aqui. O que é isso aqui? Ó, tô dando um café para você. Se você não tomar, sentir aquele gosto, tudo, você não crê. Então nós somos treinados pelos 5 sentidos. A nossa mente está formatada assim. É o conhecimento pelos 5 sentidos. Só que com Deus e a sua palavra, o esquema é outro. Você tem que ter uma posse antecipada daquilo que você se espera. Daquilo que você espera. Se você quiser entrar nesse desafio, ler Hebreus 11 todos os dias pela manhã, vai fazer um bem danado para você também. Porque veja agora o que o verso 3 diz. Aqui verso 2 e 3, aqui na Bíblia de Jerusalém. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Foi por essa fé aí, uma posse antecipada. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. O mundo, os mundos foram criados, foram organizados por uma palavra de Deus. Qual foi a palavra que Deus falou várias vezes lá no Gênesis? Haja. Não precisa de muitas palavras não. Haja e ouve. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Pela fé compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Agora veja o verso 6 na Bíblia de Jerusalém. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável. Gostei dessa expressão. Na versão mais comum diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa versão diz: sem fé você se torna desagradável.
o incrédulo é um cara extremamente desagradável. Não é só para nós não, para Deus. Mas quando você crê, você é extremamente agradável. Agradável. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Quem procura Deus é recompensado. Verso 7, olha. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que não se via. Olha aqui. Ele foi avisado, Noé foi avisado divinamente de algo que não se via. Levou a sério o oráculo. Oráculo significa palavra infalível de Deus. E construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Noé é avisado divinamente daquilo que não se via. Sabe por que era uma loucura? Sabe por que Noé, ninguém creu na pregação dele? Porque a pregação dele era loucura. Ele começou a fazer uma arca, vinha os caras: o que você está fazendo, Noé? Fazendo uma arca. Arca? Que isso? Ah, não sei, eu recebi uma planta aqui, Deus falou comigo. Começa daí, né? Deus falou comigo. Eu fui divinamente inspirado. Ele me deu uma planta, me deu todo o material e mandou construir esse negócio que se chama arca. Mas por que isso, não é? Porque vai vir um dilúvio sobre a terra. Quê? O quê? Dilúvio. Sabe por que eles não creram? Porque nunca tinha chovido na terra. A terra era regada com o orvalho que vinha. Não tinha chuva, era aquele orvalho. Aí o cara falou que vai ter chuva e dilúvio. Eles não creram, perderam, morreram porque atuaram pelos sentidos. Presta atenção nisso, medite nisso e estude isso. Você vai saber só o que vai acontecer na sua vida. Eles andaram pelos sentidos. Nunca vimos chuva, nunca ouvimos falar, nunca caiu aqui na minha cara, nunca senti, não sinto, não creio. Mas Noé creu. Divinamente inspirado daquilo que ainda não se via, levou a sério a palavra e construiu uma arca para salvar a sua família, e pela fé ele condenou o mundo, e a família dele toda foi salva. Você sabe quanto tempo Noé levou para fazer a arca? Quanto tempo? Está lá em Gênesis. 100 anos. Ele tinha 500 quando começou e 600 quando terminou. Fácil, né? Uma vez eu já pensei nisso. Ele foi um dos pregadores mais fracassados que teve. Ele pregou durante 100 anos e ganhou só a sua família. Mas em 100 anos o cara falando a mesma coisa. Você está fazendo, Noé? A arca, eu já falei para você. Há 30 anos atrás eu falei para você que isso aqui era uma arca, lembra? Lembra quando você veio aqui, 2013, em 80, lembra nos anos 80, 90 que você veio aqui? Então, a arca está quase pronta já. Estou na fase de acabamento. Você já imaginou esse cara como creu? Agora tem um outro aqui que me choca mais. Está na sequência aqui, vamos falar dele, depois vamos voltar lá na história dos 4 amigos lá. Versículo 8. Isso aqui é chocante. Foi pela fé que Abraão respondeu ao chamado de Deus, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Você já foi para um lugar que você não sabia para onde ia? Ou sair, não sei. Como não sei? Na versão, ali eu gosto dessa versão. Sendo chamado, obedeceu saindo. Na outra versão diz, obedeceu indo. Ninguém obedece ficando. Ah, o cara obedeceu, mas ficou. Não, pera um pouquinho, então não obedeceu.
A obediência sempre, a fé e a obediência sempre nos levam a uma atitude ativa, não passiva. E agora o meu desafio vai ser estudar a vida de Abraão. Vou começar lá de Gênesis, vou cavar esse cara aí e vou aprender com ele que eu quero ser um líder de sucesso que tem a coisa mais básica do mundo que precisa ter, que é fé. Por que é importante ter fé? Porque você precisa ter fé para você, primeira coisa. Você precisa ter fé, você vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldades, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Porque Romanos 10, 17, para sua anotação, diz assim: a fé vem por onde? Ouvir o quê? A novela das 8, Sangue Bom, das 7, sei lá. Joia Rara. A fé não vem por você ouvir o Neto falando do Corinthians. Não vem por você ouvir o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Não vem, não vai fé. Ouvir o Faustão. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou usando uma tática para mim mesmo, para eu ter fé. Muito simples, escandalosamente simples. Eu fico confessando a palavra para mim mesmo. Eu estou voltando às práticas das primeiras obras da minha conversão, memorizando versículos. Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra, eu preciso ouvir a palavra. Então, eu quando vou orar, eu pego a Bíblia e vou orando a Bíblia, vou orando a palavra. Salmo 3, por exemplo. Davi dizia, eu pego a Bíblia e falo lá: Senhor, como cresceram os meus inimigos? Muitos são os meus adversários. Todos se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus. É o lamento de Davi. Mas aí o próprio Davi diz assim, depois de lamento ele fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, tu és a minha glória, tu és aquele que exalta a minha cabeça sobre os meus inimigos. Já deu até fé em você aí. A fé não vem por você confessar o problema. Eu tomei uma atitude na minha vida nesse desafio que eu passei aí. Eu não passei um problema, eu tive uma oportunidade. Você sabe que eu tive uma oportunidade? Eu tive uma oportunidade que começou dia 8 de novembro. Quando a minha esposa fazia uma mamografia e descobriu que tinha um nódulo no seio e tinha um nome feio, esse nódulo chamado carcinoma, um câncer que mata fulminantemente. Aquilo que para muitos era um problema, Davis, para mim tornou-se uma oportunidade tremenda. De eu crescer, de eu aprender, de eu depender de Deus, de eu depender dos irmãos, de eu depender de vocês. Por todo lugar que eu vou, as pessoas: Osmar, estamos orando por você. Estamos orando pela sua casa. O que eu aprendi nesses 10 meses, eu não aprendi nos meus 50 anos. Porque você tem duas maneiras de ver uma situação: como uma ameaça ou como uma oportunidade. Depende da lente que você vai botar. Depende do óculos que você vai botar na frente. Se você vai botar o óculos da visão natural, você vai ver como uma ameaça. Se você botar a lente da palavra de Deus, você vai ver e falar: puxa, que oportunidade que eu estou tendo aqui, rapaz. Então a minha vida deu uma mudada. Uma mudada. E dentro deste projeto, desse processo, eu aprendi um segredo maravilhoso. Troque seus problemas por orações. Troque preocupações por orações. Troque preocupações por orações. Fala para as pessoas do seu lado aí: olha, um dos segredos da vida é trocar preocupações por orações. Sabe o que eu descobri nesse tempo? Que quanto mais preocupado ficava, pior a situação ficava. Tem gente que se vangloria
em se preocupar. E quando tem alguém do lado que está tranquilo e não se preocupa, ele fica irritado. Não é? Quando o pau estava quebrando lá em casa, eu era adolescente, meu pai traindo a minha mãe, nossa casa indo à bancarrota, e minha mãe fazendo comida lá, fazendo aquele arrozinho maravilhoso que ela fazia, e cantando: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Irritava a gente. O crente irrita. O crente mesmo, aquele que crê. Não o crente meia boca. Então, o pré-requisito para nós termos sucesso na vida, como pai, como mãe, como filho, como empregado, como patrão, como líder de GECEM, como pastor, se não tiver fé, você está ralado. Você está morto, não tem jeito. Sem fé é impossível ser-lhe agradável. Você vai se tornar uma pessoa desagradável. Você vai chegar na presença de Deus e vai falar: meu Deus, vem aquele cara murmurar aqui na minha presença. Já dei a palavra para ele, domingo ele já foi no culto, já falei com ele, agora segunda-feira ele está reclamando de novo. Já falei para ele que eu já levei no corpo do meu filho lá na cruz do Calvário todas as suas dores e enfermidades. Ele está pedindo cura ainda. Eu não estou entendendo. Eu já falei para ele que se ele me obedecer, for fiel nos dízimos e ofertas, eu vou repreender o devorador. Ele não é fiel, ele me rouba e pede oração para o pastor, porque a vida dele financeira está ruim. E se irrita, até o jeito de eu falar que já irritou você, imagine Deus. Então a incredulidade irrita Deus. Não pense que você falando do problema, você reparou uma coisa? Eu estou falando coisa muito óbvia hoje, mas é verdade. Quanto mais você fala de um problema, maior ele fica. Você alimenta o problema. O Edivaldo vem, eu falo para ele. A Isabel vem, eu falo para ele. Eu saio daqui, eu chego em casa, eu estou morto, eu estou exaurido. De tanto que eu falei do problema. Como é que faz? Fala a palavra. Olha, como é que está aquela situação? Está sendo resolvida. Deus me deu uma palavra. Ele disse que Ele vai adiante de mim, endireitar diante de mim as portas, e as portas que Ele vai abrir, ninguém vai poder fechar. Você fala para a pessoa: você é edificado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus. Pregue para você mesmo. Faça como Davi. Salmo 42, Davi diz assim: por que você tá? Ele estava olhando no espelho, ele chegou no espelho de manhã assim, ele viu a cara dele abatida, meia, né? Ele falou assim: por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, ainda você o louvará. Tem hora que você precisa pregar para você mesmo. Aí eu queria pregar na comunidade, não me dá uma oportunidade lá. Vai dentro do espelho e prega para você mesmo. Se você crer na sua palavra e se convencer, já. Quem sabe se converte, aí Deus vai te usar depois. Meus irmãos, sem fé, você se torna desagradável. E Deus não chamou você para ser uma pessoa desagradável. Deus quer ter prazer em você. Não é gostoso você estar com uma pessoa que é agradável? Puxa, é tão legal estar com aquele cara, ele é tão agradável. Ele me chamou para ir na casa dele, eu vou lá, ele é tão agradável. Vou me encontrar com... ele é tão agradável, eu gosto dele. Ele me edifica, ele... é agradável. E os desagradáveis? É gostoso estar junto? Deus está fugindo de alguns de nós, né? Que só fala de problema com ele.
Só fala de problema. Tudo, e a maioria dos problemas que nós vamos falar para Deus, Ele já resolveu. Ele já falou. Ele já deu a você um testamento. Ele já te deu a você promessas, mas você não conhece. Aí tem um álibi ainda. E quando conhece e não crê, aí é agressor. Aí é desagradável. Voltando aos 4 jovens, para não me alongar aqui. Voltando aos 4 jovens. Para você ser um líder de sucesso, você precisa crer para você. Eu falei até agora de você crer para você. Você precisa crer para você. Você precisa crer para você. Precisa crer. Você vai ter problemas, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você precisa crer. E para você crer, você precisa ter palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que essa fé é gerada? Vou dar mais um ingrediente para você. Através da confissão. Romanos 10:8 diz: se isso aqui foi uma revelação para mim esses dias. É óbvio, talvez você fale, pô, mas para você é revelação. Para mim era tão óbvio, então. Para mim foi revelação. Se com tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. Vamos parar aqui nesses verbos apenas. Qual que é a primeira coisa a fazer? Qual que é a primeira coisa a fazer? Por que é nessa ordem? Muitas vezes nós esperamos tudo resolver, tudo acontecer, para depois você se alegrar, para você confessar. Alguns anos atrás eu aprendi uma frase que dizia assim: não faça do destino mais importante que a viagem. Vou dar um exemplo para você. Você compra um pacote aéreo para ir lá para o Nordeste. Você passa 6 meses se preparando. Quando eu for para lá, ixi, eu estou estressado aqui, mas quando eu for para lá, eu estou cansado aqui, mas quando eu for para lá, quando eu for para lá, lá só o ano inteiro, quando eu chegar lá, quer dizer, ao invés de você curtir a viagem, você faz da viagem o destino mais importante que a viagem. Você não curte a viagem. Você reclama, está reclamando, não vejo a hora, 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 e aí você espera. Aí você comprou 4 dias lá em Natal. O vento muda, chove 4 dias. Eu já fui para Natal e tomei chuva 1 dia e meio. Fiquei 1 dia e meio lá, debaixo de chuva. Estou lembrando de Natal. Você pagou tudo antes. Quando paga antes já é ruim. Quando paga depois, então é pior. Nossa, aí fica lembrando 10 meses depois. Eu fiz em 10 para pagar depois que eu voltar. Aí você gasta. Vamos mudar de assunto. Isso aí é muito estressante. Vai trazer incredulidade para nós aqui. Mas o que você faz? Você fica jogando a sua vida lá para o destino e não curte a viagem. Curta a viagem. Por isso que Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Então muitas vezes nós que deveríamos ser os caras mais contagiantes desta terra, porque nós temos 8.000 promessas à nossa disposição, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós devíamos ser os caras mais contagiantes. Nós somos os caras mais desagradáveis para Deus e para as pessoas. Não atraímos ninguém para o nosso G100, não atraímos ninguém para a igreja, não atraímos ninguém para Cristo. As pessoas fogem de nós no trabalho. Tem um problema, a última pessoa que ele pensa em procurar é você, ele sabe que você vai meter a bronca nele, não vai amá-lo.
Então nós tornamos desagradáveis, somos incoerentes, somos os piores naquilo que nós fazemos, que nós não cremos que nós temos a mente de Cristo, nós não cremos num monte de coisa, e queremos falar para os outros ainda. Então nós precisamos consertar essa coisa, nós precisamos ter fé para nós mesmos. Líder de sucesso tem fé para si mesmo, tem fé para encarar os problemas que ele enfrenta. Ele enfrenta os problemas com cabeça erguida, ele enfrenta os problemas com a palavra, com a espada do Espírito na mão. E ele luta. Ele se cansa, sim, mas ele levanta no outro dia, ele pega a palavra de novo, lê lá Hebreus 11 de novo, e não é possível. Como é que esse Noé aqui, Senhor, me dá essa fé, Senhor, me revela esse negócio. Deus não tem filhos especiais. Deus não tem filhos especiais. Esses dias eu entrei nesse tempo de oportunidade que Deus me deu, eu parei para pensar em muita coisa. Eu tenho a impressão que tem alguns caras que vivem num outro nível. Tem impressão? Não, eu tenho certeza. E é esse nível de fé. Como diz o Ralph Neighbor lá naquele congresso nosso lá, é a célula do andar de cima. Os caras vivem numa outra dimensão de fé. Parece que eles não têm problema. Esses são os heróis da fé aqui, ó. Morreram sem ver as coisas alcançarem. Já imaginou Moisés ver a terra e não entrar? Diz o texto lá de Hebreus que ele renunciou tudo que ele tinha no Egito, do bom e do melhor, para ser açoitado, achincalhado. Olha a Edmeia Williams, que nós estamos lembrando dela aqui. Aquela mulher bem... Eu peguei um CD dele esses dias, Solange. Falei para a Anice, eu vou tirar umas 10 mensagens daqui. A mulher é um poço de sabedoria. Morou no Iraque, doutora, não sei das quantas. Resolveu viver lá no Morro Dona Marta. Não tem ninguém que banca ela. Uma mulher feliz. Influencia o mundo. Dias eu falei com um amigo nosso que estava na Bélgica. Ele falou, Osmar, você não sabe quem teve aqui semana passada? A Edmeia esteve aqui. Eu falei, caramba, está na Bélgica. Então, pessoas que o mundo não é digno deles. Deus pode fazer isso com vocês aqui. Deus pode fazer isso com você. Já está fazendo, mas vai fazer muito mais. As pessoas vão ouvir falar ainda mais da Comunidade da Graça em Itaquera. Vão ouvir falar mais de você, porque Deus não tem filhos especiais. Mas nós somos lá da ZL, nós somos lá da região pobre. Isso aí para Deus não é nada. A igreja que tem a maior propriedade hoje no Brasil é Hermelino Matarazzo. O maior prédio, a maior propriedade, Hermelino Matarazzo. Então, gente, tem umas coisas que só a fé é capaz. Só a fé é capaz de fazer. Você tem que ter fé para você. Para encerrar aqui, o bom líder, ele tem fé para si e tem fé para os outros. Os 4 jovens, esses 4 líderes, pegaram um cara que não cria. Aquele cara deve ter ido murmurando naquele caminho. Pô, mas vai devagar com essa maca aí, meu. Pô, vocês vão me derrubar aqui, pelo amor de Deus. O cara, pera um pouquinho, cara, não vou resolver seu problema de uma vez por todas, você está reclamando? Vê lá o que vocês vão fazer comigo, deve ter chiado. Porque esse povo que fica nessa situação são, né? Vamos pular essa parte. O bom líder, ele tem fé para os outros. Tem pessoas no seu G100 que se você esperar que ele tenha fé, você vai morrer esperando. Você tem que ter fé por ele. Tem que pegar ele pela mão e falar assim, vem comigo, amigão, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Ô nós vamos, vem comigo.
É assim que você tem que fazer com algumas pessoas da sua casa. É assim que você tem que fazer com alguns dos seus filhos. Você não pode esperar que todo mundo crê, porque se não tem palavra de Deus, as pessoas não têm fé. Não tem como ter fé na fé. Quem não conhece, não confia. Quem conhece, confia. Então esses homens, eles provocaram este milagre, não foi por causa da fé do paralítico. É claro que teve outros exemplos na Bíblia que as pessoas tiveram fé por si. Maravilha, mas eu estou querendo mostrar o outro lado. Se você no seu GECEM, na sua célula, na sua família, há muitos momentos que você tem que ter fé pelos outros. Você tem que crer para quem não crê, e você tem que liberar a palavra profética sobre eles. Você tem que liberar a palavra sobre eles. Eu vou ler para você, dá aqui um texto para mim aqui, que eu vou ler esse comentário do Maxwell aqui, que coisa linda isso aqui. Esses dias eu reuni com a liderança de jovens lá da Vila Mariana, a equipe que está me ajudando lá. Osmar, precisamos falar com você, nós estamos desanimados. Aí levei, paguei uma pizza para eles, deixei eles de bucho cheio e tal, né? Aí esse cara mais alegrinho, tomaram Coca-Cola. Falei, me fala aí os problemas. Me fala aí. Então, a galera não tem compromisso. Não tem compromisso. O outro não tem compromisso. O pai que não leva o filho. Né? Igreja pequena, né? Falta uma família, voltou metade da igreja. Quando o Celso Miziara estava conosco, ele tem 3 filhos. Eu falei, pelo amor de Deus, você não me falta em culto aqui. Eu falei, vamos combinar? Você não me falta, você vai faltar, vai dar um desfalco. Minha vida mudou, Lovico. Olha aqui. E mudou para melhor, você não tem noção. Olha aqui. Será que alguém dentre nós teria escolhido Simão o pescador ou Mateus o coletor de impostos para integrar a nossa equipe? Você tem que ter fé pelos outros e fé nos outros. Olha só. O primeiro, Simão, falava muito mais do que pensava. E o último, pegava muito mais do que dava, Mateus, né? Mas Jesus os viu como 2 diamantes em estado bruto. Jesus conseguiu ver além das imperfeições que eles tinham e marcou a testa de cada um deles com uma nota 10. Ao invés de atribuir-lhes um 3 ou um 4 que mereciam. Esse cara merecia, mas Jesus deu um 10 para eles. O instável Pedro tornou-se um líder muito sólido na comunidade de Jerusalém, enquanto Mateus tornou-se uma das pessoas mais generosas apresentada nos evangelhos. A lei da intuição capacita líderes a reconhecer o potencial das outras pessoas. Considere as seguintes anotações da Bíblia. Quem teria escolhido um gago feito Moisés para tornar-se um pregador de Deus? Vai lá, Senhor, não posso, não sei falar. Deus não podia curar da gagueira dele? Peraí, o problema é ser... Mas Deus não. Você é gago? Tá bom, isso não vai dar. Então eu vou chamar, olha só que Deus fez. Chamou o irmão dele, vai ser seu interno. Você gagueja para ele já conhece. Quando o irmão é gago, né? Já. Assim diz o Senhor. Aliás, Arão chegou num momento e falou assim: pera um pouquinho, já sei o que você vai falar. Não é aquele gago que você já sabe o que o cara vai falar. E se você interromper um gago quando ele está tentando falar, ele fica bravo com você. Acho que os dois brigavam o tempo todo, né? Voltando aqui, chega de brincadeira. Segundo, quem teria escolhido um garoto pastor de ovelhas feito Davi para ser rei em Israel? Quem teria escolhido um grosseirão feito João Batista para pregar o caminho aos judeus? Quem teria escolhido uma prostituta convertida, Maria, para anunciar a ressurreição?
O bom líder é aquele que tem fé para si, fé para os outros e fé nos outros. Quais os 3 níveis de fé? Fé para si, para os outros e nos outros. Para si, para os outros e nos outros. Sabe por que você está aqui hoje? Alguém creu em você. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a dona Olímpia da Silva Dias, minha mãe, no ano de 1982, quando a Editora Vida lançou uma Bíblia, onde as palavras de Jesus apareciam em vermelho, ela comentou comigo, e era Dia das Mães, eu resolvi, fui até a editora, comprei aquela Bíblia para ela, fiz um presente, Dia das Mães, fiz um cartão para ela, falei, minha mãe ia ficar muito feliz. Eu não li a Bíblia, mas ela ia ler, não era convertido. Ela recebeu a Bíblia, me agradeceu, ficou feliz, emocionado. No outro dia, no café da manhã, quando ela tinha feito o café para ir para o trabalho, ela falou assim, filho, sabe aquela Bíblia que você me deu? Eu quero agradecer. Eu falei, ficou feliz, acertei em cheio. Mas eu quero devolver, filho. Uai, minha mãe não era disso. Sabe por quê? Eu quero dá-la para você. Porque eu hei de vê-lo sendo um pregador do Evangelho. E eu era safado. Sabe aquela música da Cláudia Leite? Ela foi inspirada em mim. Você sabe a música, né? Cantou dentro de você já, né? Cantou muita baladinha, dançou, né? Cachorro, safado, sem vergonha, eu dou duro o dia inteiro e não sei o que mais lá. E era eu aquele cara. Foi inspirada na minha história. Mas a minha mãe me deu um 10. Pá, na minha testa. Você vai ser um pregador do Evangelho. Aí eu cheguei na comunidade em 84. Converti em 83 na igreja de minha mãe. Em 84 conheci o teatro. O ano que vem fará 30 anos. Farei 30 anos de Comunidade da Graça. E lá sentado no CPP, naquele carpete, eu comecei a admirar Carlos Alberto Bezerra, que na época tinha 40 anos. Quantos tem 40 anos aqui? O Beto tinha a sua idade, quando eu cheguei na comunidade. 40 anos. A hora que eu vi o Beto subir naquele púlpito de calça jeans, camiseta polo para pregar, eu falei, que é isso? Onde que eu estou, meu Deus? Porque eu tinha me convertido na igreja do Evangelho Quadrangular, que era um misto de legalismo, assim, disfarçado, sabe? E eu vi aqueles caras falando de amor. Antunão tinha 38 anos. E eu comecei a admirar sentando naquele carpete ali. Aí eu comecei a chegar mais cedo nas reuniões, eu via aqueles caras montando eu via só o movimento. Eu trabalhava na Maria Antônia ali, eu pegava o metrô, quando era 6 horas eu estava no teatro. A reunião começava às 7h30. E eu ficava sentado lá. E eu não consigo ficar sentado assim, minha linguagem de amor é o serviço, eu não consigo. Solange parece comigo também. Não consegue, né, Solange? Eu cheguei naquele negão, um grandão, o senhor Demar, e falei assim, escuta, eu chego mais cedo, estou vendo que todo dia vocês... Posso ajudar vocês a carregar essas caixas aí? Enrolar esses fios aí? Eu não entendo nada disso, mas eu queria ajudar. Estou sendo tão abençoado que eu nem era da comunidade. Então eu comecei a me envolver. Aí daqui a pouquinho comecei, vamos orar aqui. Eu estava orando com o Ademar lá. Comecei a orar com ele, a orar com ele. Um dia ele me convidou para vir num grupo familiar na casa dele, chamado Grupo Familiar, lá na Jardim Vila Formosa. Eu saía lá da Casa Verde, terça-feira à noite, vim aqui na Vila Formosa. E comecei a ser discipulado pelo Ademar. Ele me deu um 10. Aí um dia o Carlos Alberto, acho que alguém falou alguma coisa de mim para ele, me chamou para uma conversa e me levou uma viagem a Londrina, onde o Ludovico teve muitos anos. Ano de 85. 1985. Eu não era nem casado, casei em 86. Naquela época eu já liderava uma célula na minha casa. E ele queria me conhecer. Falei, o que se fosse comigo com a Londrina? Eu falei, para fazer o quê? Ele falou, nada, só para estar comigo. Não vou fazer nada. Eu falei, está estranho esse negócio. Chegamos lá do Vic, estava um frio. Tempo do Noé lá.
um encontro que ele fez na chácara do Norival, retirar, mão frio. Eu fui desprevenido. Chegou lá, teve um amigo do Ludovico que me emprestou uma blusa, uma jaqueta de couro. Você está aqui hoje porque alguém acreditou em você. Então você não tem o direito de não acreditar nas pessoas. Foi isso que eu falei para aqueles líderes, a equipe que me ajuda lá nos jovens da Vila Mariana, meus filhos no meio inclusive. Eu falei, vocês se esqueceram tão rápido da canseira que vocês deram no livro de vocês. Eu vou chamar o Elton aqui, viu, Vitor? Quando você era adolescente, vou chamar ele aqui. João, eu vou chamar o Wagner aqui para contar 10 presepadas que você fez lá na comunidade. Só 10. Aí os caras foram sumindo na cadeira assim, né? A gente esquece tão rápido quem a gente era. E as pessoas nos amaram, nos acolheram, nos deram um 10. Acreditaram em nós. O líder que terá sucesso tem fé para si, tem fé para os outros e tem fé nos outros. E eu vou encerrar contando essa história para você. Havia uma escola nos Estados Unidos chamada, esqueci o nome da escola, o livro não menciona, mas um professor chamado Jaime Escalante. Ele era um latino, um cara latino, acho que era um cubano, desses caras muito habilidosos de lidar com pessoas. E ele foi ganhando notoriedade naquele colégio, porque ele tinha uma habilidade de pegar aqueles adolescentes problemáticos que ninguém nem queria passar perto, e ele fazia amizade com aqueles caras. E conquistava a moçada. Na sala dele, tinham 2 meninos adolescentes, cujo nome era Johnny. Marcaram uma reunião de pais e mestres, e os pais vieram para estar com os mestres. E daqueles 2 meninos, eles tinham características diferentes. Um deles era atencioso, era educado e tal, estava na sala ali. Mas o outro era da pá virada, era um capeta em forma de guri, né? Mau aluno, zoava todo mundo e chamava o Johnny também. Então tinham 2 Johnnys, presta atenção na história que você vai... A mãe do Johnny encapetado foi na reunião, mas com medo de passar vergonha, ela ficou sentadinha lá, quietinha, todo mundo ouvindo as histórias, e todos os pais perguntando dos filhos, e a mãe quietinha, falou assim, eu vou falar nada, vou falar, né? Olha, eu sou a mãe do Johnny, tá? Porque eu já sei que vai vir bucha. Todo mundo saiu da sala, chegou no Jaime Escalante e falou assim, escuta, eu sou a mãe do Johnny, eu queria saber como é que está meu filho aqui. Ele levantou da cadeira, me dá um abraço aqui. Eu estava louco para conhecer a senhora. Lembra que tinha 2 Johnny? Eu tinha loucura para conhecer a senhora. A senhora está de parabéns, o seu filho é maravilhoso. A mulher falou assim, meu Deus, meu filho é bipolar. O negócio é pior que eu imaginava. Mas como assim? Só podia me explicar um pouquinho mais? O que é esse maravilhoso? É muito, né? Ele é atencioso, ele é amoroso com os amigos, ele me ajuda na sala. Quando o pessoal começa a zoar aqui, ele põe em ordem. A mãe falou assim, é mesmo? Foi para casa com a pulga atrás da orelha, chegou lá, ela não tinha coragem de falar com o filho. E o filho, vendo a mãe calada, depois de uma reunião de pais e mestres, ficou disfarçando o tempo todo. Mas ele não aguentou. Chegou uma hora e falou assim, mãe, só foi na reunião hoje? Fui. Foi tudo bem lá, mãe? Eu falei, você é. Ele falou, putz, eu sabia, né? Mas por que esse é, mãe? Filho, senta aqui. Ele falou, pronto, ferrou, né? Por que eu fui abrir minha boca? Filho, o seu professor é um moreno assim, cabelo, chama Jaime, é esse mesmo aí. Filho, ele falou algumas coisas de você, o menino ia escorregando na cadeira, né? Ele falou que você é atencioso, que você é amável, que você é cortês com os seus amigos, que você é um excelente aluno. E o moleque, malandro, quietinho. Filho, eu estou impactada com você.
E a mãe parou por aí o discurso. O menino foi para a escola no outro dia pensando, mas tem alguma coisa errada aqui. Mas ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar todos os elogios, vou fingir que é verdade. Chegou no professor, constrangido por todos aqueles elogios que ele recebeu. Ele achava que era para ele? Ele achava que era para ele. E chegou o professor e disse assim, professor Jaime, eu quero agradecer ao senhor por todos os elogios que o senhor fez a meu respeito para minha mãe. Eu quero a partir de hoje fazer um compromisso com o senhor. Eu não sou nada daquilo. O senhor deve ter se equivocado com outro Johnny. Mas a partir de hoje eu quero assumir um compromisso que eu vou me tornar tudo aquilo que o senhor falou que eu sou. O menino começou, mudou a postura dele. Isso é uma história real. Está escrito no livro O que Aprendi no Caminho para o Topo, do Zig Ziglar. É uma história real. Porque ele recebeu um 10. Se você não olhar os membros do seu G100 como Cristo os vê, não crer neles, não crer por eles, é porque você não crê nem por você mesmo. Vamos ficar em pé? Vire-se para a pessoa que está ao seu lado e fale 3 elogios rasgados para ele, mas sinceros, mesmo que sejam proféticos, tá? Ó, presta atenção. Tem coisa, deixa eu ensinar para você um princípio. Tem coisa que você fala que não é aquilo, mas vai se tornar. Vai lá. 3 qualidades dessa pessoa que está ao seu lado aí.